Começando o vídeo aqui, coisa rápida, tropa. Você vem com um pente 2, limpando a região de onde você vai trabalhar, na parte de cima. Sempre em movimento C, tirando, não passa reto. Sempre passando um pente, limpando a parte de onde você está passando o pente, onde você está trabalhando, que é para você ter uma noção do que você está fazendo, entendeu? Sempre limpando. Como vocês veem aí, ó, tá todo totalmente bem limpo. Já passei a parte 2 já, do pente 2. E agora já vou começar a outra parte, passando o pente 1,75 alto, um pouco abaixo de onde eu passei a número 2, tirando também. Movimento C. Por que tem que fazer no movimento C? Porque o movimento C, ele ajuda depois quando você for fazer o disfarce, entendeu? Da marcação. Porque se você faz reto, vai dar mais dificuldade de tirar a marcação. E você fazendo movimento C, quando você for passar para trabalhar em cima daquela marcação, não vai sair com muita dificuldade. Aí eu terminei a parte de 1,75. Agora eu venho com tamanho zero da máquina, ponta com a sobrancelha. Da altura da sobrancelha eu venho trabalhando com a zero e sempre limpando. Uma dicasinha básica aí para quem tem dificuldade de tirar o disfarce da marcação da zero no degradê. Que antes também eu tinha uma dificuldadezinha que eu não gostava muito de fazer degradê por causa dessa parte da zero, porque é a parte que dá mais trabalho de tirar a marcação, é a zero. Mas vocês indo pela dica aí, vocês vão tirar de letra aí, vão saber tirar fácil. Passei a zero, movimento C, passa devagar, não passa com muita força para não deixar a marcação muito profunda. Aí depois que eu termino com a zero, eu boto um dedo acima e boto o pente 0, tamanho alto. Sempre tirando da mesma forma. Sempre tirando da mesma forma, 0, tamanho alto. Um dedo acima do 0 baixo. Limpando toda a vida a região de onde você está trabalhando. Quando você vai fazer a próxima parte, você vê que você não tem dificuldade nenhuma. Você vê um trabalho limpo, vê onde tem marcação, onde tem que corrigir e onde não precisa. Terminando com a zero alto, eu venho com pente 1 baixo, somente em cima da marcação que eu fiz com a zero alto. Sempre tirando. Quando for tirar marcações, sempre passar com a mão mais leve. Somente em cima de onde você quer realizar o trabalho, tirando a marcação. Com um baixo, somente em cima da marcação. Por que não passar o pente? Por que não passar a máquina um pouco com mais força? Porque passando com a mão leve facilita mais na hora de tirar a marcação. E você passando com um pouco mais de força, você tira a marcação e faz outra lá em cima. E assim tu vai acabando o degradê. Agora eu venho com pente 1,75 baixo também. Um pouco acima de onde eu passei a número 1 fazendo um disfarce. Só para tirar um pouco o volume do pente 2 que eu fiz lá em cima. Sempre tirando. Movimento C. Para facilitar na hora de tirar a marcação. Não esqueçam, sempre limpando a região de onde você está passando a máquina. Que é para você ter realmente certeza que onde você está passando e o que você está tentando fazer está dando certo. Se você passar a máquina e não limpar, você nunca vai ter a certeza de que
aquele trabalho que você estava fazendo naquela região tá do jeito que você quer. Por isso que você tem que passar a máquina sempre limpando com o pente, sempre limpando para saber se tá saindo a marcação que você tá querendo que saia. Agora eu venho com um pente 1,5, somente com a ponta da máquina em cima das marcações que eu tô vendo que ainda restam. Somente com a ponta do pente. Passa e limpa. Passa o pente e limpa. Vocês veem que a marcação sai com mais facilidade usando com a ponta da máquina. Somente na região onde você está vendo irregularidade de marcação. Somente com os últimos três dentes da máquina, entendeu? Terminando com o pente 1,5, você vem agora com o pente meio, chamado de pente especial. Ele é tamanho baixo, somente em cima da leve marcação que ainda resta da máquina, zero levantado. Somente corrigindo. Passa bem leve. E se você vê que tem alguma imperfeição ou irregularidade com marcação ainda na parte de cima, tentar tirar somente com dois, três dentes da máquina final. Somente a ponta. Vocês veem que eu só uso a ponta da máquina. Finalizando a parte de cima, que eu tava corrigindo as imperfeições que tinham ficado, vem com tamanho 0, intermediário, nem baixo e nem alto, meio termo. Somente em cima da marcação da divisão do 0 para o 0 levantado. Passando com a mão bem leve, vocês veem que já saiu a marcação da 0. Por isso é bom sempre quando for fazer alguma marcação, sempre fazer em movimento C, tirando. Que quando você for fazer o disfarce vai sair perfeitamente, sem ter dificuldade. Se o cliente preferir o degradê só na 0, você finaliza a parte de baixo toda na 0, essa parte que restou. Se for degradê navalhado, você vem com a sua máquina de acabamento e faz 1 centímetro para baixo com ela ao contrário, bem leve, para não fazer a marcação muito profunda e ficar ruim de tirar a marcação quando for passar a máquina ou quando for fazer a parte do navalhado. Da mesma forma que você fez a marcação com a máquina de acabamento, você vem depois com ela mesmo tirando somente com a ponta do dente dela a marcação que você fez em cima. Sempre nessa parte é que você sempre vai ter que ficar limpando para você ver se realmente está saindo a marcação da máquina de acabamento. Por que eu estou passando a máquina de acabamento dessa forma e depois tirando a marcação? Para quando eu for passar o navalhado, ela me dá mais segurança na hora de tirar a marcação da navalha. Se você não passar a máquina de acabamento, quando você for passar o navalhado, você vai ter mais dificuldade de tirar a marcação. Ou tem gente que nem consegue tirar depois. Vocês veem que o corte ficou bem limpo, natural, sem efeito. E agora bora para a parte da tesoura debastadeira. Usar a tesoura debastadeira pente corrido somente naquela região que tem mais volume na parte de cima.
Não tirar o volume todo do cabelo lá de cima, pois senão não vai ter aquele degradê do 0 pro 1 e pro 2. O que você vê de marcação na parte de cima, você vem tirando com a tesoura debastadeira. Também dá para tirar com a tesoura fio laser normal. Somente na parte da marcação e tirando um pouco do volume do cabelo de cima. A parte mais grossa do pente eu vou tirar nessa marcação. E a outra marcação mais fininha, mais baixa que tem, eu viro o pente ao contrário, que a parte do pente ao contrário é mais fino ainda. Vamos tirar a marcação que restou ainda. Da parte aqui, o pente da parte mais grossa não teve como tirar. Muitos barbeiros têm esse pente. Esse pente é um pente fino, que uma parte ele é mais larga e a outra ele é mais fina. Então eu venho tirando o volume com a parte mais larga. E as marcações que ficam mais rala, eu boto o pente ao contrário e passo trabalho só em cima daquela marcação, com o pente mais ralo. Tá aí o resultado da tesoura debastadeira. E agora eu venho com o pente 1,5, somente com a ponta dos dentes, bem leve, para terminar de corrigir a parte do degradê em cima. Que eu vi algumas imperfeições que tinha na parte de cima depois que eu passei a tesoura debastadeira. Fiz um leve corte e vou começar o navalhado. Vocês veem que o degradê está 100% natural, sem efeito nenhum. Agora vem a parte da navalha. Vocês veem aí que eu limpei e mostrei como estava 100% natural. Esse estralado aí não precisa fazer não, tropa. É porque essa parte desse vídeo eu ia aproveitar para fazer uma montagem de uma postagem que eu ia fazer. Então, para tirar a marcação da navalha, você vem com ela um pouco inclinada e sempre esticando a parte da cabeça do cliente para facilitar na hora de passar a navalha e tirar a marcação. Você passa algum creme, algum condicionador na parte que você vai passar a navalha e depois molha um pouco. E se você deixar alguma marcação com a parte da navalha, então você vai lá em cima da marcação, estica um pouco e passa a navalha mais um pouco deitada, mais leve, somente em cima da parte da marcação. De preferência usar somente um pouco a ponta da navalha. Você vê que eu deixei uma marcação acima e eu passei a navalha tipo esfumando, somente na parte que eu deixei uma marcação, esticando um pouco a pele do cliente e passando a lâmina quase toda deitada, somente em cima da marcação. Por que não passar da forma que você estava tirando a marcação? Porque a marcação estava toda na parte de baixo, então não tinha mais marcação nenhuma acima para você fazer disfarce com a lâmina. E por que passar com ela deitada? Porque a partir do momento que você foi tentar tirar a parte do cabelo que estava navalhando, você fez outra marcação. Então, para você não fazer mais outras marcações querendo tirar uma que você fez, fazendo uma imperfeição, você utiliza somente a lâmina um pouco deitada, somente na pele, na parte que você fez uma marcação indesejada. Terminei a parte do navalhado e agora eu venho com um pente zero, tamanho zero, somente onde eu tô vendo que
tem alguns pontos de imperfeição, somente corrigindo e limpando, corrigindo e limpando. E agora eu vou dar outro corte no vídeo para finalizar e mostrar o resultado do corte finalizado, já com cortado em cima, já feito o acabamento. E quem gostou aí, deixa o like, compartilha, comenta aí quem quer o resultado da pigmentação, que eu trago a pigmentação também. Se inscreve e ativa a notificação e tamo junto. E esse é o resultado dele pigmentado.